Quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro. Essa frase acompanha os homens na sua juventude, na sua vida adulta e também na sua velhice. Fred Caldeira, um homem, é constantemente um jovem burro. Eu estou refletindo aqui porque eu fico pensando o quanto que a juventude te abandona, mas a burrice não, né? A burrice, ela continua te abraçando cada vez mais apertado. Quando você é jovem e burro, pelo menos você é jovem. E depois, quando você é só burro? Fica realmente complicado e essa a minha vida nesse momento. Não é a vida do nosso querido Lamine Yamal. O tema do nosso programa está na flor da idade, está na flor da própria forma física e ele está encantando o futebol europeu enquanto ainda vive com todas as turbulências de uma adolescência que não decide a cor do cabelo, que gostaria de entrar em campo certamente com uma chuteira que pisca, né? Que nem aquele tênis do colégio que a gente usava e arrasava enquanto aquela bateria durasse. O Lamine Yamal, que se numa noite ele está arrebentando na Liga dos Campeões, no dia seguinte ele está levando advertência porque está chegando atrasado do professor que estava batendo palma, provavelmente, se não em Montjuic, dentro de casa, assistindo a esse jogo. Lamine Yamal é o tema do nosso programa, depois da nossa querida vinheta. Fred Caldeira, então para a gente começar a falar do Lamine, vamos falar de onde que saiu o Lamine Yamal. E a primeira coisa que vale esclarecer é que Yamal não é sobrenome, é um nome composto. Yamal foi o nome do amigo do pai do Lamine, que acolheu a família em casa, a família não tinha condições de pagar o aluguel, de alguma ajuda de custo, e em forma de agradecimento, o pai deu o segundo nome do Lamine, Yamal, para agradecer esse amigo que levava o mesmo nome. É uma família muito humilde. A avó paterna do Lamine, a mãe do pai dele, é marroquina, veio para a Espanha, veio aos poucos trazendo a família. A mãe do Lamine tem origem em Guiné Equatorial e representa bem o que é uma nova Espanha. Ele viveu a infância dele em Rocafonda, é um bairro na periferia de Mataró, uma cidade que é a 40 quilômetros de Barcelona, onde tem muitos imigrantes e onde existe um estereótipo muito ruim por parte da Espanha de local de delinquência, de local de gente ilegal, de local perigoso. Eu já fui lá e não passou essa sensação. Passou a sensação simplesmente de um bairro popular. Talvez eles tenham um padrão bem diferente do que a gente tem com o Brasil. Mas o Lamine Yamal tem o que é essa nova Espanha de ser menos branca, mais multicultural, jogador muçulmano, por exemplo, não é um jogador cristão, e mais dinâmica também, né? Antigamente era fácil você ver na rua quem parecia ser alemão, quem parecia ser francês, quem parecia ser italiano, porque existia talvez pouca integração social com outras culturas e com outras partes da sociedade. Hoje isso existe mais. É claro que desperta a ira de alguns que gostaria que as coisas ficassem paradas no passado, mas o mundo é dinâmico e o Lamine Yamal, aos 17 anos, representa bem o que é uma Espanha que pode ter um jogador espanhol, catalão, que fala catalão, nascido por aqui, mas que não é cristão, não é branco e não tem esse estereótipo que muita gente gostaria que ele tivesse. É muito bom que a gente tenha mais uma vez a Espanha sentando no divã e o futebol colocando a Espanha de frente para esse espelho, né? A gente já tem os casos do Vinícius Júnior e agora o Lamine e outros jogadores que colocam a Espanha à frente, e outros países, né? A própria seleção da Inglaterra tem vários casos parecidos com jogadores que não têm a cara que a extrema-direita local gostaria que a seleção tivesse, mas tem que aplaudir, porque antes de odiar, o drible agrada, o gol te faz celebrar, porque vem muito antes dessa racionalidade muito burra. Falando em burrice, dessa parte da Europa, dessa parte dos europeus que séculos depois de invadirem meio mundo se sentem invadidos de uma maneira hipócrita, muito bonita de se ver. Pois bem, Lamine ainda tem essa valência para ele, né? Ele tem essas bandeiras culturais, por mais que ele não levante essa bandeira no discurso, afinal também é muito jovem para talvez pensar nisso, ele querendo ou não, ele traz isso consigo também. Vamos falar então, Fred, dos feitos que o Lamine Yamal tem antes de completar 18 anos, para quem está assistindo a gente já ter ideia do que ele conseguiu. Ele é o mais jovem a estrear pelo Barcelona. Mais jovem a marcar pelo Barcelona. Mais jovem a disputar um clássico. Mais jovem a marcar em um clássico. É o mais jovem a marcar em La Liga. É o mais jovem a marcar na Copa do Rei. Mais jovem titular na história da Champions. Mais jovem a marcar e assistir em um mesmo jogo de Champions.
Mais jovem a estar em umas quartas de final de Liga dos Campeões. Mais jovem a marcar em uma semifinal de Liga dos Campeões. Mais jovem a jogar e marcar com a seleção da Espanha. Mais jovem a marcar e assistir em um jogo de Eurocopa. E esse é o que me chama a atenção, é o último desse jogral aqui. Mais jovem a ser campeão com uma seleção. Campeão com 17 anos e um dia, ninguém tinha ganhado um título com tão pouco tempo. O Pelé uma única. Já era mais 17 e mais alguma coisa, né? 17 anos e alguns dias a mais e tal. O Pelé, como era aniversário em outubro, a Copa do Mundo é no meio do ano, ele já tinha 8, 9 meses depois de completar 17 anos e 8, 9 meses completos. O Lamine Yamal, 17 anos e um dia, praticamente todos os feitos de precocidade ele tem. Ele não é o mais jovem a marcar na história da Champions, marcar e assistir no mesmo jogo sim. Ele não é o mais jovem a entrar em campo na Liga dos Campeões, é o Moukoko, que jogou pelo Borussia Dortmund, mas ele é o primeiro a ser titular em um jogo de Liga dos Campeões. Então, até aqui, Fred, ele carrega quase todos os recordes possíveis de precocidade. E ele agora já tem 100 jogos com a camisa do Barcelona. Cara, é um negócio absurdo, assim. 76 titularidades, 22 gols, 27 assistências. É algo que traz uma regularidade, uma porta de oportunidade muito cedo. Também tem isso, né? É bom a gente lembrar do Xavi aqui, por exemplo, que foi o cara que bancou o Lamine muito antes do Lamine ser o Lamine Yamal. Mas a gente tem um cara sendo tão importante e tão regular para o Barcelona com tão pouca idade, a ponto dele completar 100 jogos. Cara, assim, tem muito jogador que não consegue tudo isso que o Lamine já conseguiu com tão pouca idade. É assombroso, Marcelo. E você está vendo isso de perto. Chama muito a atenção como que com 16 anos recém-completados ele ganhou a posição de um Barcelona muito turbulento, né? O normal é que primeiro que ele não estivesse pronto. O segundo normal é que, por exemplo, o Rafinha, titular da seleção brasileira, que jogasse na ponta direita, que era a posição do Rafinha, teve que se inventar uma outra posição para o Rafinha jogar, ou que fosse o Ferran Torres, que fosse o ponta direita, jogador também da seleção da Espanha. E o Lamine, com 16 anos, atropelou os outros dois. Ele jogou a primeira temporada 50 partidas, 30 como titular. Não só chama atenção o fato dele ter 100 jogos, mas ele ter, isso está sendo gravado sexta, antes do jogo contra o Valladolid, mas ele ter 76 titularidades e ter essa enormidade de participação para gols com tão pouco tempo. A gente vai entrar agora no que é inevitável, mas não deveria ser, mas que é comparar o Lamine com os outros. Ele é tão bom e os outros nessa idade? E os outros tão bons? O que eles eram nessa idade? Quando completou 18 anos, o Messi tinha 9 jogos e 1 gol, contando apenas clubes. Fred? O Cristiano Ronaldo ainda era jogador do Sporting, ele se transfere para o Manchester United com 18 anos, ele tinha 19 jogos, 5 gols e 4 assistências. O Mbappé jogava a sua segunda temporada pelo Mônaco, tinha 28 jogos, 7 gols e 6 assistências até completar 18 anos. Depois ele estoura naquela temporada e termina com quase 30 gols depois de fazer aniversário. E agora a gente chega a 2 nomes que têm marcas mais significativas com pouca idade, né? O Neymar, 54 jogos ele já tinha pelo Santos antes de completar 18 anos, 20 gols marcados e 12 assistências. E depois o Ronaldo Fenômeno, 51 jogos, 51 gols, contando Cruzeiro e PSV. Média de 1 gol por jogo até fazer 18 anos. É inacreditável, cara. É inacreditável. E lá atrás tem o Pelé, né? Que já era campeão de Copa do Mundo, metendo 3 gols em semifinal, 2 na final, balão pra cima dos suecos e tudo mais, assim, é um negócio... É nessa seara que a gente coloca o Lamine Yamal. Isso quer dizer que o Lamine Yamal terminará a carreira nessa mesa? Impossível saber, e acho um desperdício de tempo projetar isso ou ficar segurando essa conversa, porque a gente não tem uma carreira definida, então a gente só vai poder conversar sobre o que o Lamine está representando em comparação com outros grandes nomes da história daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Não, acho que a gente pode ver o que a gente está vendo, assim, que com essa pouca idade, muito pouca gente na história do futebol tinha tanta relevância. E que talvez não chegue a tanto por uma série de fatores. Por exemplo, ele pode se machucar, ele pode não conseguir um nível de concentração que é necessário ter, né, e de abdicar muitas coisas para chegar lá. Então a gente não sabe como que o mundo vai girar e o que vai acontecer com a cabeça dele, com os planos dele para ser mais ou menos jogador de futebol. Mas
muito fácil afirmar que a gente está vendo aparecer um fenômeno para o futebol. O próprio Ronaldo fenômeno, né? Os números dele antes das lesões mostravam que ele poderia ter sido, não fossem as lesões, e depois ainda foi gigante para a história do futebol, mas poderia ser ainda maior. Quando você vê as declarações que aparecem de pessoas que estão há muito tempo no futebol, o Inzaghi disse na semana passada que é um jogador que aparece a cada 50 anos, ou que nos últimos 10 anos não apareceu ninguém como o Lamine Yamal, a gente tem noção da grandeza do que ele está fazendo. Para comparar, e uma última comparação, os 100 jogos do Lamine Yamal com os 100 jogos do Messi pelo Barcelona. O Lamine tem 49 participações em gols, com 22 gols e 27 assistências. O Messi 41 gols, 20 assistências, 61 participações. Acontece que o Messi tinha 3 anos mais do que o Lamine quando chegou aos 100 jogos, porque é isso, demora a sair da casca, vai jogando um pouquinho, vai jogando um pouquinho. Jogador jovem, normalmente para jogar com os adultos, se lesiona mais. O Messi teve uma lesão em 2005 que tirou ele de praticamente todo o resto da temporada. Então, eu fico pensando, se nada tirar o Lamine do caminho dele, o que ele vai ser aos 20 anos. Ele pode ser aos 22, aos 25. É muito bom imaginar. E eu tenho uma coisa, Fred. Para mim, ele não precisa melhorar tanto mais. Se ele for isso daí e só não se perder em lesões ou em extracampo, eu já estou satisfeito com o que a gente vai ter para os próximos 10 anos de futebol. Pois é, cara, ele já é... Esse nível dele já decide a Eurocopa e já decide Liga dos Campeões. E decide clássico contra o Real Madrid, assim. O que mais se espera, né? Assim, eu tenho dois temores, assim. O primeiro temor é, eu não sei o quanto que é saudável para ele fazer 100 jogos com o corpo que ele tem. Né? Eu não sei o quanto que isso pode cobrar uma conta lá na frente, física mesmo, né? Não sei, sinceramente não sei. O segundo temor é um pouco mais etéreo, assim, um negócio, uma sensação. É que pós-Messi e Cristiano, a gente tá muito fissurado em regularidade, em constância. E talvez não precise disso para ser um grandioso jogador. Não era assim, né? Olha que o Ronaldinho Gaúcho, a carreira dele, de muitos altos e baixos, o próprio Ronaldo Fenômeno por conta das questões físicas e tantos outros, né? O Lamine talvez não precise ter 10 temporadas nesse nível para que a gente depois coloque ele numa conversa dos principais jogadores da história. O Lamine ele já tem uma das principais temporadas de um jogador que a gente tem na memória, assim. É uma temporada muito fantástica porque ele está fazendo em comparação com a pouca idade. Então, ele não precisa repetir isso por 10 anos para a gente começar a colocá-lo ao lado de grandes nomes. Ele já está fazendo algo que é absolutamente extraordinário. E é engraçado que daqui a 10 anos ele vai ser jovem. Ele vai ter 27. Exato. A carreira do Cristiano goleadora, por exemplo, ela começa a aparecer mais ou menos aos 26, 27 anos. É quando ele começa a fazer mais gols. Ele já tinha feito muita coisa, mas o Cristiano, que faz 50, 60 gols por temporada, começa a aparecer já mais velho. A gente não sabe onde que o Lamine vai chegar. Já cresceu, desde que estreou, 5 centímetros, se eu não estou enganado, porque a primeira ficha dele é de 1,77 m e hoje fala-se no Barcelona que ele tem 1,82 m. E fora o que ganhou de peso, ganhou 6, 7 quilos. Entre o início de 2023, que ele ainda não tinha estreado, e agora ele cresceu mais de 10 centímetros. Ele tinha 1,72 m mais ou menos, e agora ele tem 1,82 m. Então é um jogador ainda com corpo em formação. Ele já deve ter trocado de chuteira. Né? O número dele deve ter trocado. Número de chuteira. Ele não tem nem o corpo formado, quanto mais o futebol que ele oferece. E a gente fica comparando, foi o que a gente acabou de fazer, os gols, a assistência, os números, esse tipo de coisa. Mas eu tenho tentado, desde esse jogo contra a Inter, e isso já tinha acontecido comigo antes, sair um pouco da planilha. Sair do Excel e do XG e das chances e de tentar explicar o Lamine via números, porque bastaria via números, mas eu acho pouco. Porque no jogo contra a Inter, ele faz um gol, o Dumfries faz 2 e dá uma assistência. Ninguém fala do Dumfries a partir da quinta-feira. É o mundo inteiro falando do Lamine Yamal. Então, o futebol é feito, no final das contas é um esporte que você tem que colocar uma bola entre 3 paus mais do que o outro, mas ele é feito desse encantamento, desse uó que um jogador gera depois que ele faz uma jogada no estádio. A narração da Movistar Plus aqui, depois que ele dá aquele drible que deixa o Di Marco sentado e manda a bola na trave, é o Pelé renascido. O futebol é feito do exagero, da beleza, do exagero. O futebol é
é um esporte competitivo e pode ser matemático de fazer um gol mais que o outro, mas ele é o que encanta o futebol é a poesia que existe no futebol. E o Lamine Yamal é isso. O Lamine Yamal não é que ele dribla para trás, não é que ele é irresponsável, tudo dele é muito objetivo e tem a beleza que faz a gente ligar a televisão para ver. Se Barcelona é um Barcelona muito bonito de ver jogar, mas se tem que comprar ingresso para ver um jogo na quarta-feira que o Lamine não está e um jogo no domingo que o Lamine está, eu não tenho nenhuma dúvida que todo mundo abre mão da quarta-feira. Porque o que vende ingresso é esse tipo de jogador. Exato. Nesse lance de sair da planilha, para mim o exemplo matador da história é o Rivaldo sair da final da Copa sem assistência. E o lance mais repetido daquela Copa de 2002, é o lance do Rivaldo em que ele não toca na bola, mas ele faz toda a jogada para o Ronaldo marcar o segundo gol da seleção brasileira. Cara, é isso, assim, assistência, gol, tudo isso é muito importante, mas as sensações que o Lamine causam, eu ainda não tive o privilégio de ver o Lamine ao vivo, e você está tendo, acho que um privilégio muito raro, como várias pessoas aí de Barcelona, né, de verem o Messi e logo depois já vi isso tudo, que é o jogador que se duvidar vai fazer o torcedor do Espanhol ir no jogo do Barcelona para ver. Ele vai disfarçado, vai escondido, mas ele quer ver o Lamine jogar de perto. Vai o cara do Real Madrid. Porque é esse tipo de jogador. É um jogador que movimenta as massas e que movimenta projeções, exageros e não tem teto, cara. Qual que é o teto? Quem é capaz de colocar um teto no Lamine? Ninguém. Nesse momento, ninguém. Um outro jogador que gera tudo isso é o Ronaldinho, né? Os números do Ronaldinho não são super números. Exato. O Ronaldinho devolveu cor ao Barcelona. Era um clube em preto e branco, de cabeça baixa, e a partir da chegada do Ronaldinho o clube se transforma, o clube se colore, e eu acho que é um bom adjetivo para falar que é o colorido. O Lamine Yamal colore o Barcelona. Esse time volta a ser bonito, vistoso. Essa varinha mágica costuma tocar aqui, porque foi com o Ronaldinho, foi com o Messi, é com o Lamine. São esses jogadores, é esse tipo de jogador que passa pelo Barcelona, ou formado aqui, ou que se identifica muito aqui, e que faz o clube ser o que é. Nem sempre o Barcelona vai ter os números, por exemplo, do Real Madrid, que é o mais vencedor, mas esse encantamento também é muito difícil que o Real Madrid tenha causado muitas vezes mundo afora. No torcedor do Real Madrid, é claro que o torcedor do Real Madrid está encantado com o que ele vê. Mas essa casta de jogadores que o Lamine Yamal aparentemente será, eu acho que é o que faz o futebol ser o que ele é. É o que faz a gente gostar tanto desse esporte. Tá tudo dentro de contexto? Contextinho, né? Um contexto menor de idade. Exatamente. Então vamos para o out of contextinho. Eu vou contar a história, Fred, que eu talvez já tenha contado aqui, mas certamente em algum vídeo da TNT tem, que é o banho do Messi no Lamine, né? É uma história tão improvável que o raio tenha... Não sei se o Lamine vai ser um Messi, mas vai ser um grande jogador. Que o raio tenha caído no mesmo lugar já é muito improvável. Que assim, o próximo grande jogador que se tem expectativa e tal, que seja daqui de novo, isso já é muito improvável. E que quando o Lamine Yamal tinha 4 meses de vida, que ele tenha sido batizado basicamente pelo Messi. É um Messi que ainda tem uma carinha meio angelical, né? Que tem aquele cabelinho assim de ladinho assim e tal, uma cara de adolescente meio barroco, e dando banho no Lamine Yamal. A história dessa foto é a seguinte: tinha um calendário solidário que era promovido pela Unicef, que na época era patrocinadora do Barcelona, e que o Barça é que pagava para a Unicef, né? E não o contrário, o Barcelona tinha parcerias com a Unicef e pagava dinheiro para essas parcerias irem para frente. Já foi uma preparação para os patrocinadores que viram depois, mas enfim, era isso. E aí ia ter um calendário solidário que eu acho que ia ser lançado com o jornal Sport aqui de Barcelona. O Sport ia vender o jornal, ia sair também o calendário do ano, então em dezembro foram fazer as fotos. E aí tinha um sorteio, uma rifa, de que as pessoas podiam participar, quem tivesse criança de colo, e quem ganhasse ia ao Camp Nou, no vestiário do Barcelona, tirar foto com o jogador e conhecer o Camp Nou. O pai do Lamine Yamal, que adora futebol, se inscreveu, ganhou. O Messi ainda não era o melhor do mundo, mas naquele ano, 2007, ele era o terceiro melhor do mundo. Em 2008 ele foi o segundo. Ele já era o terceiro melhor jogador do mundo. E ele segurou o Lamine nos braços e deu um banhozinho no Lamine Yamal. Eu já vi o fotógrafo contando essa história e ele fala que era um Messi muito diferente, muito tímido, que mal sabia como segurar um bebê no colo. Mas é uma doideira, Fred.
É uma doideira. É uma doideira, cara. Assim, isso existir é muito, muito, muito impressionante. Porque, assim, passagens de bastão, você tem dentro de campo a assistência do Ronaldinho Gaúcho para o gol do Messi, você tem outros exemplos de sucessão na história do futebol que são simbolizados por algo dentro de campo. Mas você ter essa cena, que eu acho mesmo que é um batizado, né? Assim, acho que mais do que um banho é um batizado mesmo, assim, dessa divindade para Barcelona que é o Messi, já com o Lamine por base de um sorteio. Não é tipo o Lamine com 7 anos já sendo um destaque da base do Barcelona e entrando em campo com o Messi, ou sendo um gandula ali jogando a bola. Não, cara, é um bebê que, por acaso, porventura, tem essa foto. E o Lamine, já sendo o que ele é hoje, já é uma foto histórica. Ele vindo a ser algo ainda maior, é um dos melhores registros que a história do futebol pode proporcionar. Tipo, cara, sei lá, é o Pelé dando banho no Ronaldo, sabe? A gente não tem essa foto, mas é um equivalente para o mundo Barcelona. É quase inacreditável. Quando eu vi a foto, quando o Lamine começou a jogar e eu vi a foto, na hora veio na minha cabeça. É fake news. É um outro bebê. Bebê não parece com absolutamente nada. Ele ainda não era louro. Então, assim, realmente não dava pra saber. Exatamente, não tinha aparelho. Na gengiva. Eu achei, a minha primeira sensação foi, isso daqui é fake. Cliquei no link desenganado pela ciência e não era. E não era. É uma coisa muito doida como o mundo dá voltas. E eles têm que repetir, hein? Seria excelente hoje colocar ali uma fraldinha no Lamine, deitar numa banheira e vai o Messi jogar a aguinha na cabeça dele. Tem que repetir. Sabe quando você faz isso com família? Isso, exato. Tem que repetir. Cuidado, que eu vejo muito bem o Messi com os 60 anos precisando de dinheiro, por incrível que pareça, o Lamine também, e eles fazendo isso para uma casa de apostas. Betmess. Exatamente, já vai estar lá o Lamine com 50 anos tomando banho do Messi. Cara, o meu Out of Context, ele tenta trazer algo que está no dia a dia e a conversa de todo bar que a gente vai, que é o tópico Eternas Promessas. Assim, o Lamine já ultrapassou o ponto de ser promessa, evidentemente. Mas quem é que não se lembra de um Fred Adu? Aquele moleque que estreou com 14 anos de idade como profissional na MLS e que parecia ser... Exatamente. O Fred Adu, ele, até onde eu vi, se aposentou, mas a gente não sabe se é uma pausa na carreira. Mas ele, cara, ele jogou no Benfica, ele jogou no Bahia, ele jogou em clubes enormes e ele nunca conseguiu ser o que pensava-se na América, que ele seria... Ele foi chamado de novo Pelé. Né, assim, desses novos de alguma coisa, o Leni, para trazer um pouco do Fluminense. Eu não queria lembrar daquele gol que ele meteu no Cruzeiro, mas ele tinha 17 anos de idade. É o gol que todo mundo lembra. É o gol que todo mundo lembra, cara. Eu lembro de estar vendo esse jogo e esse gol, ele inaugura uma nova expectativa pro Leni, que evidentemente nunca se cumpriu. E aí eu cheguei no nome do Lulinha. E eu descobri que o Lulinha ainda tá jogando, Marcelo Beckler. Ele tá jogando ainda? Ele tá jogando aos 35 anos de idade no Madura United, que é o 13º colocado na Liga da Indonésia, sendo que tem 18 clubes, então ele ainda pode ser rebaixado. E quem também tá jogando na Indonésia é o Marcelo Cirino. Caramba. Você tem certeza que ele... Que coisa... Eu não esperava esses dois nomes no programa de hoje não, tá? Eu achei que a gente não ia por aí. Lulinha e Marcelo Cirino. Eu peço desculpas aí que, né, o pessoal tá assistindo o programa sobre Lamine Yamal e a gente já falou de Pelé, de Messi e tal, mas eu acho que a gente tem que trazer o programa um pouco pra realidade também. O Lulinha foi um desses que fez 1 milhão de gols na base. É seleção de base, inclusive, também. É cláusula de 100 milhões, não foi? Sim. Era o Corinthians. Não conseguiu dar o passo adiante na carreira. Filho também, né, de político. Esperar o quê? Vai esperar o quê? Se fosse Lula Júnior... Ainda poderia ser alguma coisa. Exato. Mas o fato é que se o clube do Lulinha
está lutando contra o rebaixamento, o clube do Marcelo Cirino está praticamente rebaixado. Nem Na Marcelo Liga Cirino Indonésia. dá jeito no... Assim, uma liga que tem Madura United tem o quê também? Aí eu vou ficar te devendo, Marcelo Beckler, porque eu já saí desse buraco que eu me meti e que eu admito que eu fiquei 1h30 pesquisando a Liga da Indonésia. Mas eu não anotei o nome do clube do Marcelo Cirino, mas eu tenho certeza que o nosso amigo internauta vai colaborar O na próprio caixa de Marcelo comentários. Cirino. Vem aqui, Isso. Marcelo Cirino, nos comentários, falar em que time Por você está favor. jogando, por que não? Por favor. Né? A torcida rubro-negra, né, do Flamengo. A do Atlético Paranaense acho Se o que gosta um Douglas pouco mais Coutinho dele. também quiser vir aqui, pode vir também. Ele tá jogando estadual. Ele tá jogando estadual? Acho que tava. Eu ouvi falar sobre o Douglas Coutinho não faz muito tempo, não. Então tá aí. Se você lembra de uma eterna promessa e não tá aqui na nossa relação, por favor, também conte a sua história. A história da eterna promessa. Silva também que é te bom, marcou. hein? O Wellington Silva também é bom. O Wellington Silva saiu do Fluminense 16 anos, foi Pro Arsenal. e tal. Pô, esse jogava bola. Esse era o Toró, né? O próprio Toró. Ele virou um jogador bom, campeão brasileiro pelo Flamengo como volante e tal, mas eu lembro de ter, na época que você tinha as preliminares, né? Antes do jogo dos profissionais, você tinha no mesmo estádio o jogo da base. Eu já fui muitas vezes mais cedo pro Maracanã para ver o Toró jogar. E por que é Toró? Era uma chuva de gols, né? Porque fazia chover. O Toró, ele fez o Pelé no filme Pelé Eterno. Então era esse o nível, assim. O Toró era pra ser tudo Você isso. sabe- E foi se machucando. Coitado. A gente falou do Ronaldo. Quando o Ronaldo apareceu no Cruzeiro, o Atlético tinha o Reinaldo. Verdade. Era o Ronaldinho e o Reinaldinho. E existia a discussão quem ia ser melhor. O tempo dirá. Eu acho que o tempo já conseguiu responder essa pergunta. Já conseguiu. O Tyson também. O Tyson também. Mas o Tyson foi bom, né? O Tyson foi muito prejudicado por esse artigo. Exato. Que o Tyson foi muito bom jogador de Champions, Shakhtar e tudo mais. É um muito bom jogador mesmo. Mas... Então, isso que dá a comparar com o Messi. Exato. O Xavi falou aqui em Barcelona, parem de comparar porque todos perdem. Então, parem de fazer isso que o cara só tende a perder. O Guardiola também não A gente gosta. passou aqui 20 minutos fazendo. Exato. Tem indicação, né? Tem sim. Tem indicação. E assim, evidentemente que a indicação ela já está no ponto aqui. Né? Ela já está aqui pronta para ser indicada. Eu não estou abrindo a indicação agora. Não, o que a indicação gosta de fazer normalmente é ser indicada. Ela é ser indicada. E agora, a indicação, ela acabo de descobrir qual que é. E ela muito me alegra porque é uma das minhas séries favoritas. Que é The Office. Eu acho absolutamente fantástico. E é basicamente o que a gente estava fazendo agora e o que a gente faz toda a nossa carreira, que é começar a frase sem saber como que ela vai terminar e torcer para ficar tudo bem. E olhar para a câmera de maneira constrangida. É o que eles fazem durante 9 temporadas, todas disponíveis na Max. O The Office, que é originalmente britânico, né? A versão original, ela consegue ser ainda mais constrangedora. Ela é mais curtinha, mas eu prefiro ainda mais a versão do Michael Scott, americano. Que é, cara, assim, eu vejo e revejo. Eu já revi umas 3 vezes na minha vida, todas as 9 temporadas. Não é um humor fácil. Não. Porque é um humor de constrangimento, então eu não adoro. pega todo mundo, porque você não assiste se divertindo, você assiste quase que sem conseguir olhar pra tela. Eu adoro esse tipo de humor, cara. Eu descobri que eu gosto desse tipo de humor por causa do The Office, né? Assim, ele traz isso, populariza esse tipo de... É muito comum aqui na Inglaterra ter humor desse tipo, assim. Eu acho muito Você bom. sabe que eu faço muito bem? Você é bom nisso. Constantemente passando por constrangimentos e as pessoas rindo. Não, mas falando sério, você é bom nisso. Você usa bem essa veia. Saber rir de si próprio. Agora, Michael Scott e Arthur Quesada, né? Ah, não, totalmente. Totalmente. Mais uma vez aí o Arthur sendo citado aqui no programa. Sendo citado, ele fica enchendo o saco. Mas eu acho que depois que ele ficou sabendo o que parece, ele tá tentando parecer mais ainda. É verdade.
É verdade. E aí tem que ligar um alerta, né? Porque chegou o momento que o Michael Scott saiu da série. Exatamente. Então, Torqueçada que tomando gelado. Você viu a última entrada dele no gelado com Quesada? não vi. Você não sabe, não precisa assistir o vídeo. É 50 minutos dele falando de futebol, de vez em quando ele faz umas coisas. A entrada você não pode perder. Tá bom. Saindo daqui eu vou assistir e eu recomendo que você faça o mesmo, que está nos assistindo. Tá. Resumo. Fred Caldeira, como que você resumiria um adolescente que pinta o cabelo de miojo? Eu acho que ele está corretíssimo, porque ele tem que experimentar a paleta de cores antes que a sociedade o faça ser obrigado a abraçar somente uma, porque depois você vira o vocalista do Green Day trocando de cor de cabelo com 50 anos de idade. Exatamente. Você não vai ser um velho que troca a cor do cabelo toda hora. Exatamente. Abraça a velhice. Cara, o Lamine Yamal, vamos lá. Eu acho que você foi muito matador quando você diz que ele colore, né? Porque é o tipo de jogador que no momento em que se há uma discussão que o futebol está mais robotizado, que o futebol está menos fluido, que o futebol está menos inventivo, eu acho que há uma certa razão nesse debate, mas também acho que há certos exageros. Tem vários gols nessa Liga dos Campeões que, se colocar em preto e branco, o pessoal vai falar que saudade, né? O gol de letra do Marcos Thuram é uma lindeza. O gol do Lautaro, para ficar na Inter, né? Com o passe do Marcos Thuram contra o Bayern de Munique é outro. E o do Lamine é um desses. O negócio é que ele faz isso com muita frequência. E mais do que gol, mais do que assistência, a maneira... A gente estava brincando da piada que você começa sem saber como vai terminar. Eu acho que ele pega na bola sem saber como vai terminar. Mas ele sabe que ele vai arrumar alguma coisa. Ele sabe que ele vai conseguir criar um lance que levante o cara do sofá, que levante o cara da arquibancada. E é isso que é o futebol, bicho, né? Assim, o Lamine, eu acho que ele traz uma nova esperança, assim. Caramba, puxa, ainda bem, cara. Vamos parar de ficar vendo pontinha que toca pra trás. Vamos ver o Lamine Yamal. Me chama muito a atenção as últimas entrevistas dele, que ele começa a se desmarcar das comparações com Messi e com o Neymar. Ele sempre falava da inspiração, do que era. Eu entrevistei ele semana passada e ele falou: nenhum nem outro, eu tenho meu estilo de jogo, acho que driblo de uma forma diferente do Messi. A grande inspiração dele é o Neymar, dentro e fora de campo. As comemorações, a caixa de som, o estilo de se vestir, o cabelo. E acho que dentro de campo também. Acho que ele tem um estilo muito parecido com o Neymar. Acho que o Neymar realmente, futebolisticamente, é um ótimo jogador para se mirar e se inspirar, porque o Neymar é também um desses que colore o futebol, né? A capacidade técnica do Neymar e a irreverência necessária para o futebol do Neymar, acho que também fazem muito bem ao futebol. O torcedor do Barcelona, enquanto ele esteve por aqui, foi muito feliz da forma com que o Neymar jogava quando esteve por aqui. E é um jogador muito precoce, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas que a gente não espere 15, 20 anos, porque talvez isso a gente não vá ver nunca mais. Messi e Cristianos, esses caras que abrem mão de absolutamente tudo, talvez a gente não veja. Mas tem 17 para 18, e acho que por muito tempo a gente ainda vai ver um jogador muito brilhante, inventivo e colorido. Eu tô ansioso para a Copa do Mundo de 2026 com o Lamine Yamal, porque é o palco dos grandes, né? Há carreiras que é injusto você falar que ficam incompletas porque não tem uma grande Copa do Mundo, mas eu ainda sou daqueles que acham que a Copa do Mundo é o palco dos gênios. E o Lamine vai disputar a primeira de sabe-se lá quantas em 2026. Em 2030 vai ser na casa dele, vai ser na Espanha, e ele vai ter 23 anos. Em 2030 o Lamine Yamal vai ter 23 anos. E você que está assistindo a gente, quantos anos você tem? O que você já ganhou? Já passou no concurso público? Porque seu primo já. Porque o seu primo já. E no almoço de domingo vão te perguntar isso. Então faz favor de descolorir o seu cabelo, colocar uma chuteira e perseguir os seus sonhos. Agora, eu quero finalizar o programa puxando pelo começo. Cadê o Yamal? Imagina ele agora. Ele só foi homenageado por um bebê que você nem sabia o que ia dar. E aí o cara que é homenageado e dá o nome de Yamal pro Lamine Yamal, ele deve estar... Eu já pensei nisso, tá? Já tentei achar, inclusive, não consegui. Não conseguiu. Mas, assim, ele tá vivo? Tem que puxar esse fio.
tem que puxar esse fio, cara, pra saber se o que ele pensa de nomear esse fenômeno, esse cometa, um negócio que daria uma boa entrevista, se ele estiver por aí. Veremos se o Yamal primeiro aparece, o Yamal segundo. A gente já entrevistou e é bom demais. Valeu, Fred. Bom jogo de Liga dos Campeões para todo mundo, hein? Hoje tem Barcelona e Inter de Milão e Barcelona. Se nada tiver acontecido de estranho, ou no final de semana, se nada de estranho acontecer no aquecimento, Lamine Yamal estará em campo e a gente vai poder acompanhar. É isso. Bom jogo e boa cobertura, Marcelo. Amanhã, quarta-feira, temos PSG e Arsenal. Estaremos em Paris também. Boa semana de Champions. Saberemos os finalistas, enfim, dessa edição 24-25. E pode ser que o Lamine Yamal se torne campeão da Champions com tão pouca idade e entre nesse rol aí espetacular. Valeu, gente. Beijo.